Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe e divulgue o canal, se assim vocês desejarem. Comente, deixe seus comentários e vamos ao vídeo, pessoal. Ou vamos ao texto. Quando Deus sucumbiu à tentação. Parecerá estranho para um cristão ouvir tal declaração, já que ele acredita piamente que Deus é todo-poderoso. Ele não poderia estar submetido a nada e a ninguém, já que ele é todo-poderoso, né? Será mesmo que os cristãos estão certos? O que nos diz a Bíblia? Bom, uma das histórias em que vemos claramente que Deus sucumbiu ao mal encontra-se no livro de Jó. Embora essa historinha ridícula seja uma alegoria sem pé e sem cabeça, tomaremos como real, já que os próprios cristãos a veem como tal. Nessa historinha maluca, ocorre uma tal de reunião entre os seres celestes e lá aparece o diabo, ou Satanás, né? Passar lá chama de Satanás. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, sucedeu vir também entre eles Satanás. Perguntou Jeová a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás a Jeová: De rodear a terra e de passear por ela. Os cristãos dizem que o diabo entrou nessa reunião de intruso. Um dos que afirma essa besteira, é o famoso teólogo e arqueólogo adventista que vocês conhecem. Ele vai virar o rei do besteirol, esse teólogo arqueólogo. Ele se transformar o rei das mentiradas e bobagens. Bom, mas vocês acham que se o céu existisse e tivesse anjos de tudo que é forma, esses anjos permitiriam que um intruso, pessoal, entrasse? Já que ele disse que o diabo ali entrou de intruso, né? Ele não foi chamado, não havia sido convidado. Olha, que idiotice. O, Supondo que esse céu exista, quer dizer que o céu é casa de mãe Joana, que todos entram como quando quer, quando querem. Já que existem anjos tão poderosos, anjos com espadas e um monte de apetrechos, para que servem esses anjos? Para deixar intrusos entrarem? Já é mentira, né? Isso aí, né? Já não tem nem sentido, né? Uma reunião de anjos e que há um intruso. Pai, que absurdo. Um intruso. Quem mais poderia ir para essa reunião se não fosse as criaturas criadas por esse Deus? Mas vocês acham, é, vou repetir, viu? Mas vocês acham que se o céu existisse e tivesse anjos, tudo que, tudo que de tudo que é forma, esses anjos permitiriam que um intruso entrasse assim? Que céu é esse que não há proteção alguma? E o mais engraçado, quem mais existiria, quem mais existirá para querer entrar lá no céu numa tal reunião? A ideia de anjo é ridícula, né? Não faz sentido ter anjo no céu. Ou anjos com um monte de apetrechos de guerra, coisa do tipo, né? Para quê? Se defender de quem? Para que esse Deus ia criar um exército de seres é, poderosos com determinados apetrechos de guerra? Para se defender de quem? Quem é que ia rivalizar com o ser mais poderoso do universo para criar um exército de anjos com diferentes categorias?
autoridades, tronos, serafins, querubins, todos com determinados apetrechos de guerra, de armas poderosas. Para quê? Quem é que ia desafiar o ser mais poderoso do universo? Vocês acham que tem sentido uma besteirol desse? Um besteirol desse? E o mais engraçado, quem mais existirá para querer entrar lá no céu numa tal reunião? Segundo a narrativa bíblica, o diabo andava passeando pela terra e vigiando quem era leal ao Deus hebreu. Veja que negócio ridículo. No diálogo fantasioso e sem nexo, o Deus hebreu, como vimos, indaga sobre coisas ao diabo que ele, como sendo Deus, deveria saber. O Deus hebreu, nós vimos lá, né, na passagem, né? O Deus hebreu perguntando de onde é que o diabo vinha. Vai. E idiotice. Um Deus que é onisciente, que sabe de tudo, perguntando por onde é que o diabo andava. Sendo que ele dizia que o servo dele lá, Jó, era o homem mais fiel que existia aqui na terra. Ou seja, o Deus hebreu estava sabendo de coisas que só ele sabia. Tá entendendo? Não, mas com relação ao diabo foi perguntar por onde é que o diabo andava. Aí você vê esse mesmo diálogo idiota, lá quando acontece o pecado de Adão e Eva, o Deus hebreu perguntando, é, por acaso, Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Vocês não sabiam. O, o, o Adão teve de dizer para ele. Caim, quando mata o irmão, aí ele vai e pergunta, né? é, por onde anda Abel. E diversas outras passagens nós vamos ver esse Deus hebreu fazendo indagações ridículas, idiotas, que não faz sentido dele fazer, porque ele é Deus. Se o diabo não estava no céu, onde é que ele poderia estar? Na terra. E segundo a crença cristã, o diabo está fazendo o que na terra? Tentando desviar ou praticar o mal. Aí o Deus hebreu vai e faz essa pergunta: por onde é que tu andas, Satanás? Aí o diabo vai e diz: de rodear a terra, de passear nela. O diabo finge que Deus não sabe quais são as suas andanças. E Deus no caso, né, finge não saber por onde o diabo anda. É assim que nós entendemos essa passagem ridícula, né? É o diabo fingindo que Deus não sabe de nada, né? Porque o diabo com certeza sabe que Deus é onisciente, que Deus sabe de tudo. A diabo vai, finge que não sabe e responde para Deus de andar na terra e passear por ela, em resposta à pergunta ridícula do Deus hebreu. Quer dizer, o diabo faz o que quer e Deus não sabe. Ele não estava sabendo onde o diabo andava. Note que o diabo lança uma questão. É agora que nós vamos entrar no ponto principal, pessoal. Note que o diabo lança uma questão. Ele diz que Jó lhe servia por causa das coisas que recebia. É isso que o texto quer dizer. E que toda a sua lealdade tinha um preço. O diabo tinha certeza daquilo que disse. Porém, o Deus hebreu não tinha quando disse que Jó era um homem leal e temente a Deus. Tanto que propôs que o diabo provasse suas afirmações. E o diabo disse: olha, ele só serve você porque ele tem isso, tem isso, tem isso. Ou seja, o diabo estava afirmando que aquela lealdade que o Deus hebreu disse que Jó é o homem mais fiel, mais honesto, um homem que se desviava do mal. O diabo disse que ele só era assim porque o Deus hebreu colocou uma sebe, uma proteção sobre os seus bens, e que ele tinha isso, tinha aquilo. Por isso que ele fazia o bem e se desviava do mal. Mas no dia que ele não tivesse nada disso, ia amaldiçoar o Deus hebreu na cara dele. Aí o Deus hebreu, como não tinha certeza, aí pegou. É? Mais ou menos o Deus hebreu quis dizer assim: é isso mesmo? Pois, tudo que ele tiver, faça o que você quiser. Ou seja, o Deus hebreu não tinha certeza. Ele não tinha certeza de que é, o Jó seria fiel.
Ou que o Jó era fiel de fato, como ele disse que ele era. O Deus hebreu permitiu que Jó passasse por um teste. Mas esse teste ia servir para quem? Para provar o quê? A lealdade de Jó ia servir como prova para quem? Para o diabo ou para Deus? É essa a questão que você tem que analisar. Embora todo esse texto aí é uma papagaiada, uma idiotice, e já se sabe que esse texto é plágio. Essa história já era conhecida pelos babilônios. É um texto babilônio que os hebreus pegaram e adaptaram, certo? Mas, como eu disse, né, os crentes e os cristãos, eles acreditam que essa história é real, então vamos vamos tratá-la como algo real. Pois o Deus hebreu permitiu que Jó passasse por um teste. Como eu disse, um teste serve para quê, pessoal? Um teste serve para quê? Para provar alguma coisa. Para alguém. Então, esse teste vai servir para provar algo para quem? Para o Deus hebreu. Esse teste serviu como prova para o Deus hebreu. Ou seja, o Deus hebreu estava querendo provas, pessoal. Ele não sabia de porcaria nenhuma. Ele não sabia de fato que Jó era leal, leal e verdadeiro para com ele, né? Já que ele disse que Jó desviasse do mal, né? Ele não tinha certeza, daí permitiu o teste. Você só testa alguém quando você não tem certeza, pessoal, de algo. Quando um professor aplica testes, é porque ele não sabe, né? Quer avaliar para saber se o aluno ele absorveu aquilo que lhe foi ensinado. Então, vamos fazer o teste para avaliar o nível de conhecimento que essa pessoa aqui absorveu. Então, o Deus hebreu falou aquele besterol dizendo que Jó era leal, fiel, que se desviava do mal, mas não sabia de fato que Jó era assim. Aí aceitou ou permitiu aqui que Jó fosse submetido a um teste. Mas aí quando Deus hebreu permite isso aqui, esse teste, aí é que a falácia do Deus onisciente cai por terra, pessoal. Mas é aqui que reside uma questão que os cristãos não se dão conta. A quem interessaria esse teste? Ao diabo ou a Javé? Está claro que o teste interessava ao Deus que dizia conhecer os corações dos homens. O diabo propôs ao Deus hebreu fazer um teste e o Deus hebreu aceitou. Ele não pensou duas vezes. E alguém que sabe de algo, ele não se submete a um teste. Tá entendendo, pessoal? Vai se submeter a, a ser testado. E o Deus hebreu deixou se submeter. Javé concordou com a proposta do diabo. E pelo visto, o diabo também sabia que Javé não conhecia porcaria nenhuma de corações humanos. Porque se eu sei que você sabe de algo, eu não vou testar você. Se o diabo sabia que Javé é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, sabe de tudo, passado, presente e futuro. Então, para que eu vou perguntar, para que eu vou fazer um teste com essa pessoa, pessoal? Se o cara sabe de tudo, para que o diabo vai testar esse ser que conhece tudo? Para que o diabo vai dizer, olha, se você fizer isso, ele vai fazer isso, isso, isso? Como se esse ser que sabe de tudo não soubesse o que poderia acontecer. Veja que absurdo, pessoal. Isso é história de gente boba, pessoal. Só acredita em gente boba, muito bobinha. Isso não tem sentido. O teste foi proposto pelo diabo. E esse teste era uma tentação, pois buscava averiguar se Jó seria leal ou não. Ia ser tentado. Entendeu, pessoal? Aí não é a questão, não é só dizer que o Deus hebreu permitiu a tentação a Jó. Não, o próprio Deus hebreu foi tentado. Tá entendendo? Ele, ele se submeteu à tentação.
O teste foi proposto pelo diabo e esse teste era uma tentação, pois buscava averiguar se Jó seria leal ou não. O diabo tinha certeza que ele não seria. E Deus, aliás, desculpe, e deu, é o programa, fica botando Deus, toda vez que aparece Deus, ele quer botar Deus. É, o diabo tinha certeza que ele não seria leal e deu os motivos para se concluir isso, né? Jó tinha tudo que os outros não tinham, um dos argumentos do, Deus, ou do diabo, dizendo que um dos motivos era esse, que o Jó tinha tudo que outros não tinham. Mas não diz a Bíblia que Deus não pode ser tentado? Ou não tenta ele a ninguém? Então como é que ele não só foi tentado, como fez com que outro fosse tentado, pessoal? Não diz a Bíblia, pessoal, que Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Ou não tenta ele a ninguém. Veja, duas mentiras que se contradizem a partir dessa passagem de Jó. O Deus hebreu foi tentado e ele tentou, através do diabo, a Jó. Porque a tentação que foi preparada para Jó foi, foi autorizada pelo Deus hebreu. Entendeu? Essa tentação não servia para Satanás provar nada. Essa tentação que Jó ia se submeter ia servir de prova para o Deus hebreu. Era ele que queria. Por quê? Porque era ele que queria desmentir o diabo. Tá entendendo? Foi ele que propôs fazer o teste. O diabo simplesmente disse: olha, ele só é fiel por causa disso. Aí no dia que você tirar isso, ele vai ser fiel a você. Aí ele não sabia, não tinha certeza, aí pegou, faça o teste então. O diabo não foi o diabo que mandou ele fazer um teste. O diabo deu a certeza de que ele era por causa disso. Mas Deus, o Deus hebreu, não sabia porcaria nenhuma. Aí cedeu à tentação do diabo em fazer o teste em Jó. Ninguém, veja que aqui a Bíblia diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Veja, Tiago diz que Deus não é tentado pelo mal. O mal não pode tentar a Deus. E ele a ninguém tenta com o mal. Tudo mentira, né, pessoal? Como já disse, o próprio texto de Jó desmente essa mentirada. Ora, não é isso que vemos aqui. Disse Jeová a Satanás, veja agora, preste bem atenção nessa passagem. Disse Jeová a Satanás: acaso notaste o meu servo Jó? O Deus hebreu fazendo essa pergunta para Satanás. Pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda. O Deus hebreu está dizendo isso, viu? Olha, disse Jeová a Satanás: acaso notaste o meu servo Jó? Pois não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem íntegro e reto que teme a Deus e que se desvia do mal. Aí veja o que é que Jeová diz aí. Ele ainda conserva a tua integridade. Ele ainda integra a sua integridade. Porque aqui é a segunda vez que o diabo se apresenta nessa tal dessa reunião. Na primeira, na primeira reunião, o diabo aparece e o Deus hebreu propõe lá que Jó vá, ou que o Satanás vá atentar Jó, certo? Aí nessa segunda aparição do Satanás lá no céu, nessa reunião mentirosa, aí o Deus hebreu começa de novo a destacar os atributos de Jó e diz, aí, você notou, percebeu lá Jó? Pois ele
não há ninguém semelhante a ele na terra. Ele é íntegro, ele é reto, teme a Deus e se desvia do mal. Aí o Deus hebreu diz, olha, ele ainda conserva a sua integridade. Por quê? Porque o diabo foi lá, fez umas presepadas lá com bens de Jó, com os filhos de Jó. Aí o Deus hebreu diz aqui, ele ainda, ou seja, Jó, conserva ou mantém a sua integridade. Embora, aí o Deus hebreu diz, olha, embora me incitasse, ou seja, embora você, Satanás, me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Veja, e o Deus hebreu fala, ele diz que, embora o Satanás tivesse o incitado contra Jó para o consumir sem causa, para consumir Jó sem causa. Vocês conseguem entender isso? Ou seja, o Deus hebreu, ele foi tentado, pessoal. O que é incitar, pessoal? Eu grifei aqui. O que é ser incitado por outro? Que o diabo, o Deus hebreu disse que o Satanás havia o incitado. Veja o que significa incitar. Atentem para a palavra incitar, presente no final dessa passagem. O que ela significa? No hebraico, essa palavra vem dessa palavra aqui, ó. O incitar, que é traduzido na nossa língua, vem dessa palavra aqui em hebraico. Ela, transliterada, fica assim. Suf. Suf. E seu significado, muitas das vezes, é seduzir. Incitar significa seduzir, persuadir, enganar, pessoal. Então, o Deus hebreu está dizendo que o diabo o havia seduzido ele, o havia persuadido ele, o havia enganado, o havia induzido, o havia impelido, o havia movido para fazer algo. O diabo o havia, ou seja, havia desviado Javé para que ele consumisse Jó sem causa, sem motivo. Está entendendo? Veja que absurdo, pessoal. É o texto bíblico que nos prova, que nos diz. E não adianta o crente vir com bobagem de tradução errada. Eu peguei o verbo lá que está lá no hebraico e peguei seus significados. E agora vamos aplicar no texto. Veja, incitar, pessoal, é seduzir, persuadir, enganar, induzir, impelir, mover alguém a fazer algo, desviar. Todos esses sentidos estão lá nos textos da Bíblia. Todos esses significados de suf, suf, que é essa palavra aqui no hebraico, ela é usada em diversas passagens na Bíblia. E ela é traduzida nesses sentidos aqui em diferentes contextos, como seduzir, persuadir, enganar, induzir, impelir, mover para fazer algo e desviar. Esse mover para fazer algo geralmente também tem muito mais conotação negativa. E desviar, pessoal. Veja, o Deus hebreu confessa que o diabo o enganou, o induziu. Por quê? Porque o Satanás disse que Jó só era leal a esse Javé por causa daquelas coisas. Aí o Deus hebreu não sabia porcaria nenhuma, de certeza nenhuma, de coração de ninguém, permitiu que o diabo fosse lá e tentasse Jó. Tá entendendo? Ou seja, o diabo enganou Javé. Tanto que ele chegou agora e disse que ele o incitou. Mas como foi que o diabo incitou e enganou? Porque o Javé, quando o diabo vai lá causar algumas coisas a Jó e volta na sua segunda aparição, aí o Javé diz, tá vendo? Jó é um homem fiel, íntegro, leal, porque aconteceu tudo aquilo e Jó manteve a sua integridade. Ou seja, Jó não se desviou. Como o diabo disse que ele não se desviaria se tirasse essas coisas. Aí o Javé viu que Jó não se desviou, manteve a integridade e disse: Nós vemos a resposta de Javé aqui, viu, mãe? Acaso notaste meu servo Jó? Pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, você viu? O Javé querendo dizer isso. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você tenha ido lá, atentado ele manteve a sua integridade. Embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Como Jó manteve a integridade, aí Javé chegou e concluiu.
Pô, você me enganou, rapaz. Você disse que ele ia se desviar. E ele não se desviou. Entendeu, pessoal? É isso que o texto quer dizer. O Deus hebreu não tem porcaria nenhuma de onisciência. Isso tudo é uma mentirada, pessoal. Esse Deus existe, nunca existiu. Isso é coisa de gente boba, gente idiotas que acreditam nesse besteirol da Bíblia. E aqueles que dizem que é isso, que é aquilo, só querem enganar as pessoas, querem é tirar o couro dessas ovelhas, querem ganhar dinheiro, pessoal. Por isso que se utiliza de título não sei de quê, de doutor, de teólogo não sei de quê, de filósofo não sei de quê, e tenta criar um monte de ideias para enganar as pessoas, para manter essas pessoas nessa gaiola ilusória de existência de um Deus que olha para elas. Esse Deus nunca existiu, pessoal. Tudo mentira. E o que isso significa? Significa que o Deus hebreu confessa que o diabo havia o enganado ou seduzido para fazer algo que não era certo e que não era de sua vontade. O diabo conseguiu enganar, conseguiu seduzir, conseguiu gerar uma tentação no Deus que diz que nunca é tentado pelo mal e não tenta ninguém pelo mal. Quer dizer, o Deus hebreu sucumbiu à tentação. Ele foi induzido a praticar o mal. Além disso, como nós já dissemos, pessoal, o texto mostra que Deus hebreu não tem onisciência porcaria nenhuma. O Deus hebreu é um zero à esquerda. É um ser inexistente. Contrariando dessa forma a crença cristã presente na cartinha falaciosa de Tiago, de que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ele a ninguém pelo mal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comente e até a próxima. É uma piada essa Bíblia.